E aí, voltamos. Agora a gente vai para a segunda parte de MRUV, onde a gente vai continuar tratando desse movimento em que a velocidade ela pode variar. Ela não só pode, como ela deve, tá? Então, bora continuar. Então, para a gente continuar, eu preciso relembrar vocês o nosso último slide. Foi a última coisa que a gente viu na semana passada. E aí eu vou discutir um pouquinho melhor aquela função que eu deixei estabelecida. Então tá, a gente estava trabalhando a função horária da velocidade no MRUV. Essa é a função que a gente estabeleceu. VF é igual a V0 mais AT. O que eu preciso entender nessa função? Que essa função ela tem duas constantes, que é a velocidade inicial desse movimento e a aceleração do movimento. É isso que classifica como uniformemente variada, porque a aceleração é constante, e duas variáveis, que é o tempo e a velocidade final. Ou seja, essa função, a partir do momento que eu substituo algum valor no tempo, ela vai me informando quanto vale a velocidade final naquele intervalo de tempo. Quando eu olho essa função, eu consigo perceber que ela é uma função de primeiro grau. E se eu sei que ela é uma função de primeiro grau, eu posso fazer uma analogia com a função de primeiro grau que a gente estudou no MRU, que é a função horária da posição no MRUV, que acabava como macete da Sofia igual a sorvete. Então, os dois têm uma forma análoga. Os dois são uma função de primeiro grau, só que vestidas com outra roupa. Eu vou te mostrar isso mais detalhadamente. Uma coisa que eu preciso deixar importante, porque eu achei que ia mudar o slide, mas não mudou, mas essa frase é importante. A inclinação da reta, nesse caso que a gente vai estudar, define o valor da aceleração do corpo. Enquanto na Sofia, a inclinação define a velocidade, aqui a inclinação define a aceleração. Então vamos lá. Eu tenho o seguinte, VF é igual a V0 mais AT. Qual é a forma de uma função de primeiro grau? É y igual a x mais b. O que eu preciso comparar de uma para outra para falar, olha, isso é uma função de primeiro grau? Então, vamos primeiro falar o seguinte, eu tenho duas variáveis na função de primeiro grau. A x é a minha variável independente e a y é a minha variável dependente. O que eu estou te contando? É que a cada vez que eu coloco um x ali, eu defino quem é y. Tá? Então, ali, eu vou substituindo valores de x para achar os valores de y. Se você olhar para a equação que eu tenho acima, é a mesma coisa. Só que em vez de chamar de x, eu chamei de t. Então, a variável tempo determina cada tempo que eu substituo ali, eu consigo achar uma velocidade final. Próxima coisa. Na equação de primeiro grau, eu tenho duas constantes, né? Então, eu tenho a e b aí, representando constantes, que a gente vai chamar de, já que vai ser uma reta, né? A letra B chamando de coeficiente linear da reta e o A sendo o coeficiente angular da reta. Não confunde esse A da função de primeiro grau com o A da função horária da velocidade. Por quê? Aqui também são duas constantes. Uma é determinando a velocidade inicial do corpo e a outra determinando a aceleração do corpo. Só que se você olhar as duas, você vai assim, parece, mas não é igual. Não é igual porque elas estão posicionadas diferentes, mas os termos são os mesmos. Olha, eu tenho uma constante que multiplica a variável independente. Eu também tenho uma constante que multiplica a variável independente. Uma é a vezes x, a minha é a vezes t. Eu tenho uma constante que não está sendo multiplicada por nada, está sozinha. Ali também eu tenho uma constante que não está sendo multiplicada por nada, está sozinha. Então, se eu rearranjasse os termos de cima, eu ia conseguir ter a mesma forma do y igual a x mais b. Então, ia ficar assim, ó, VF é igual a AT mais V0. Só que não é comum a gente escrever assim. Só não é comum, mas também é correto, tá? Então, vamos pensar o seguinte. Como é que é a reta? Como é que é o gráfico de uma reta de uma função de primeiro grau? Então, tá ali meu eixo x, meu eixo y. E aí, eu vou fazer
o gráfico também da minha função horária, um gráfico generalizado, tá? Da minha função horária da velocidade versus tempo no MRUV. Só que aí, um eixo vai chamar o tempo e o outro eixo vai ser a velocidade. Tracei um gráfico genérico. Então, a primeira coisa que você tem é que os gráficos da função de primeiro grau são sempre gráficos retilíneos, tá? Quando a gente tratar da função horária, você vai perceber que existe uma diferença aqui. O gráfico na física sempre começa do tempo zero para frente, porque não existe tempo negativo. Então, assim, o gráfico da função horária também vai ser uma reta, uma coisa retilínea. Só que ela sempre vai começar em termos do eixo X no tempo zero, tá? Então, é sempre marcado zero alguma coisa. Não precisa ser necessariamente no zero, pode ser para frente, mas nunca tempo para trás, porque não existe tempo negativo. Próxima coisa, aonde a minha reta corta no eixo Y, a gente dá o nome de coeficiente linear da reta. Se eu pegar esse argumento que eu acabei de ter com vocês e aplicar no gráfico de cima, então, quando eu fizer o gráfico velocidade versus tempo, aonde a reta começa é a velocidade inicial do movimento, é o seu V0. Próxima coisa que a gente precisa discutir. O ângulo, a inclinação da reta determina a aceleração do corpo. Então, na função de primeiro grau, isso chama coeficiente angular da reta. Na nossa função horária da velocidade, isso vai chamar aceleração do corpo. Percebeu como é que as duas são, na verdade, a mesma coisa que a outra? É só uma aplicação da função de primeiro grau em uma construção física, tá? Agora a gente vai ver os gráficos. Vamos interpretar os gráficos, mas antes de interpretar os gráficos, vamos ver a tabela que eu estou colocando aqui de 2 movimentos. Então, eu tenho uma primeira tabela com um movimento que está narrado do seguinte jeito. O tempo sempre passando para frente e as velocidades. -6, -3, 0, 3, 6, 9, 12. Na segunda tabela, eu tenho um movimento que começa com uma velocidade positiva, 15, 10, 5, 0, e depois ela se torna negativa, -5, -10, -15. Primeira coisa que você tem que perceber nessa tabela, que eu quero que vocês percebam sempre. O momento em que a velocidade é zero é o momento em que ocorre a mudança no sentido do movimento do corpo. Então, vamos olhar para a primeira tabela. Era -6, -3. As velocidades eram negativas. Depois que a gente passa do ponto 0,2, as velocidades se tornam positivas. 3, 6, 9, 12. Na minha segunda tabela, eu começo com velocidades positivas. 15, 10, 5. Cheguei no zero. A partir do zero, as velocidades ficam negativas. -5, -10, -15. O ponto de velocidade zero é um ponto de inversão de sentido do movimento. Tá escrito aí, ó. Mais do que isso, eu vou exigir de vocês interpretarem tabelas tão bem quanto vão saber interpretar gráfico. Vamos interpretar essa tabela rapidinho. Vamos pensar o seguinte, primeira tabela. Se eu pegar o que aconteceu do tempo 0 até o tempo 2, eu tenho ali um movimento retrógrado. E a velocidade... Então, assim, por que o professor já classificou como movimento retrógrado? Porque se a gente for lá atrás, a gente definiu o seguinte: a velocidade é negativa e, portanto, o movimento é retrógrado. Então, ali, se eu percebi que a velocidade é negativa, ali o movimento era retrógrado. E mais, eu percebo que a velocidade está diminuindo em módulo. Então, ela era -6, ela foi para -3. Então, era 6, 3, 0. Então, se ela está diminuindo, ali eu tenho um movimento retardado. Agora, olha para a próxima parte da minha tabela. Na próxima parte da minha tabela, as velocidades já ficaram positivas. Então, o movimento agora se torna progressivo. E mais, eu consigo perceber que as velocidades agora em módulo estão aumentando. Então, ele é um progressivo acelerado, tá? Então, a ideia desse daí é como se você estivesse voltando, parou e decidiu ir. Vamos ver na segunda tabela como é que funcionou.
Primeira parte do movimento, as velocidades são positivas, portanto o movimento é progressivo, mas os valores da velocidade em módulo estão diminuindo. 15, 10, 5, 0. Portanto, ali o movimento é retardado. Agora, se eu pegar um intervalo de tempo do 0 até o menos 15, eu tenho que o movimento é retrógrado porque agora as velocidades começaram a exibir sinal negativo. Então, se a velocidade é negativa, é porque eu estou executando o movimento retrógrado. Mas ele é acelerado, porque em módulo a velocidade aumenta. Então, aqui é como se você estivesse decidindo. Você estava indo e você decidiu voltar. Então, você estava indo porque a sua velocidade era positiva, e toda vez que é positiva é ir. E aí a velocidade se tornou negativa e você decidiu voltar. Então, o que acontece? Eu preciso de vocês, a mesma maturidade que a gente teve de conseguir interpretar a tabela, a gente tem que conseguir interpretar o gráfico. Vamos fazer o gráfico primeiro. Então, lá. Vamos marcar o primeiro ponto. Primeiro ponto, no tempo 0, a velocidade é menos 6. É um pontinho vermelho que ficou discreto, mas ele já tá ali. Passados 1 segundo, eu tô com a velocidade de menos 3. Mais 1 segundo, que é exatamente o meu ponto de inversão de movimento, a minha velocidade é nula. Sempre que a velocidade é nula no meio de um movimento, é porque você está mudando o sentido de movimento. Próximo é 3 e 3, né? No tempo 3 segundos, a velocidade era 3 metros por segundo. No tempo 4 segundos, a velocidade é 6 metros por segundo. No tempo 5 segundos, a velocidade é 9 metros por segundo. E por fim, no tempo 6 segundos, a velocidade é 12 metros por segundo. Isso é um monte de pontinho muito bonito, isso não é gráfico. Isso é gráfico. Qual é meu medo agora nesse primeiro gráfico? Esse gráfico, a interpretação dele é de algo que estava indo num sentido e decidiu voltar. Só que quando você vê essa linha desse jeito, o seu conhecimento matemático, em alguns instantes, ele consegue te dar uma atrapalhada. Porque o que você vê? Uma função crescente. E tá certo, é uma função crescente. Enquanto o tempo aumenta, a velocidade também aumenta. Mas a questão é... Então, os números aumentam, né? Calma. Tem a interpretação física e essa interpretação matemática. O que acontece é que a inclinação da reta permaneceu constante. E a inclinação da reta determina uma aceleração. E a aceleração é constante. Você não pode... É a única coisa que você pode falar fisicamente. A aceleração é constante porque a inclinação da reta é constante. Agora, você pode falar que é um gráfico de uma velocidade, agora pensando agora em velocidades, no movimento. No movimento de um corpo que a velocidade aumenta o tempo inteiro? Não é. A velocidade está diminuindo do menos 6 até 0 e ela está aumentando do 0 até o 12. Você tem que ter a maturidade de conseguir perceber que isso está escrito nesse gráfico. Que esse gráfico é um movimento de uma coisa que foi e voltou. Do mesmo jeito que é o gráfico da segunda tabela. Vamos marcar o gráfico da segunda tabela. No tempo 0 é 15 metros por segundo. Passados 1 segundo, a velocidade é 10 metros por segundo. Passado 1 segundo, a velocidade é 5 metros por segundo. Passado 1 segundo, que é o meu momento de inversão, a velocidade era nula. Então, eu tinha velocidades positivas, eu estava indo num sentido, decidi voltar. Passados 1 segundo, a velocidade é menos 5. Passados 1 segundo, a velocidade é menos 10. Passados 1 segundo, a velocidade é menos 15. Agora, eu tenho um gráfico que é uma função decrescente. Então, as duas grandezas aí, elas determinam uma função decrescente. Enquanto um tempo aumenta, a outra grandeza em módulo diminui. Mas o que eu quero em módulo diminui. Fora do módulo diminui. Porque em módulo tá a mesma coisa. O que eu quero que você consiga interpretar nesse gráfico? De novo, é um movimento de vai e volta. A primeira parte que está no eixo do X para cima acontece num sentido. O que está do eixo X para baixo está acontecendo no outro sentido. Melhorando a nossa interpretação. Vamos lá. Você consegue perceber no primeiro gráfico que de menos 6 até 0 o movimento é retrógrado porque a velocidade é negativa e o movimento é retardado porque a velocidade está diminuindo em módulo. No segundo trecho, o que a gente tem é que o movimento se torna progressivo e acelerado.
Ou seja, eu consegui fazer a mesma interpretação que a gente fez na tabela, eu consigo fazer no gráfico. E, em geral, adivinha o que vem numa prova? Tabela ou gráfico? Sim, você acertou, vem gráfico. Se eu olhar para o outro gráfico, mesma coisa, olha. Essa primeira parte, onde as velocidades são positivas, o movimento é progressivo. E, como a velocidade está diminuindo em módulo, o movimento é retardado. Segunda parte do gráfico. Se eu pegar agora, a gente está falando das velocidades negativas. Se a velocidade é negativa, é porque o movimento é retrógrado. E se ela está aumentando em módulo, é porque o movimento é acelerado. Tranquilo até aí? Mais coisas importantes a gente pode obter de um gráfico V por T. Primeiro, a inclinação permanece constante o tempo inteiro. Então, se eu tenho uma inclinação constante, eu já posso te falar que a inclinação que está ali, ó, definida como um ângulo beta, ela determina uma característica do meu movimento, que a gente já sabe. No MRUV, quem permanece constante é a aceleração. A inclinação da reta é medida de acordo com a tangente de beta. E aí, relembrando também a aula passada, o que é uma tangente? Tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, vamos lá. No meu triângulo, eu decidi que esse é o meu cateto oposto e esse é o meu cateto adjacente. Então, eu vou calcular a inclinação usando aquele triângulo ali. Então, o que vai ser o cateto oposto? O cateto oposto é a variação da velocidade, é o ΔV. Então, eu vou usar números só para você perceber. Delta não é velocidade final menos velocidade inicial. Então, no gráfico que a gente está olhando, seria 12 menos 0. E aí, o tempo seria 6. Tangente, ΔV sobre ΔT. Ou, a gente já sabe que a definição de variação da velocidade sobre variação do tempo nada mais é do que a própria aceleração. E mais, se a tangente é uma coisa constante, então a aceleração é uma coisa constante. Então, eu tenho que ΔV sobre ΔV é a própria aceleração. O que vale contar aí, que eu acabei não colocando no nosso slide, mas é bom deixar registrado, é que a inclinação da reta ser positiva implica que a aceleração daquele movimento é positiva. A inclinação da reta ser negativa indica que a aceleração daquele movimento é negativa. Mais uma coisa que eu quero que vocês percebam nesse gráfico é que eu utilizei esse triângulo aí, ó. Mas eu poderia ter utilizado o triângulo de baixo, sem problema nenhum. Porque esse beta aí, ó, é um OPV, tá? Então, não tem erro. Outra coisa que a gente consegue retirar de um gráfico do MRUV, velocidade versus tempo, ou seja, é um dos gráficos mais importantes que a gente trabalha, é o seguinte. Tem uma regra que é sempre válida na cinemática, tá? Ela fala o seguinte: se você estiver trabalhando um gráfico velocidade versus tempo, a área abaixo do gráfico sempre vai determinar a distância percorrida pelo corpo. E olha que a gente já trabalhou algo assim. A gente fez isso com o gráfico V por T de MRU. E aí eu te falei, olha, a gente tem que tomar um cuidado, porque não existe área negativa, assim como não existe distância negativa. Então, independente do gráfico estar espelhado acima do eixo X ou abaixo do eixo X, a sua conta dá sempre em módulo, é sempre positiva. Eu vou utilizar essa regra para velocidades variáveis, do jeito que a gente está acostumado. Então, eu estabeleci aqui um gráfico aleatório, tá? Então, o que eu tenho? De onde saiu é V0, aonde chegou é VF. A área abaixo desse gráfico determina a distância percorrida. Vocês têm uma dúvida enorme nisso. A área abaixo do gráfico é toda a área determinada até chegar ao eixo X, até o eixo do tempo, tá? Então, você colorir do gráfico para baixo, colore tudo. Então, tá. Se você olhar bonitinho, essa área abaixo do gráfico nada mais é do que um trapézio. Só que nem sempre, então assim, vai existir um instante em que eu vou desejar trabalhar a área do trapézio com vocês para fazer uma dedução. Mas eu quero te mostrar o seguinte: a relação que a gente está descobrindo aqui é que a distância percorrida por um corpo é definida pela área. Então, eu vou dividir essa área do trapézio em duas áreas. Em uma área de um triângulo e a área de um
retângulo, que é mais comum você lembrar a fórmula de cálculo de área desses dois. Então, eu posso falar o seguinte, já que distância é a área abaixo do gráfico, então a distância percorrida pelo corpo que eu vou trabalhar nada mais é do que a área do triângulo mais a área do retângulo. Seguindo essa ideia, agora eu vou fazer uma dedução. Aluno precisa saber dedução? Não. Se a dedução for muito complexa, eu vou fazer? Não. Se a dedução for bobinha, eu vou fazer? Vou. Então tá. Eu tenho que a distância percorrida é a área do triângulo mais a área do retângulo. Como é que calcula a área de triângulo? Então, é a base do triângulo vezes a altura do triângulo dividido por 2. Como é que calcula a área de retângulo? Então, tá ali, ó. Te mostrei bonitinho que essa é a altura do triângulo. Eu chamei de HT. A base tá ali embaixo e a base dos dois, tanto do triângulo quanto do retângulo, é a mesma, tá? Por isso que eu não coloquei base triângulo, base retângulo, porque como é a mesma. Mas a área do retângulo, que é base vezes a altura do retângulo, e aí tá a altura do retângulo. Agora, eu vou pegar tudo isso que a gente está escrevendo em termos de base e altura e colocar qual é a grandeza física que cada uma dessas determina. Então, tá. A distância vai ser, substituindo, a base do triângulo como a base do retângulo, ela é o tempo. Olha lá. Então, é o tempo que transcorreu de movimento. Então, eu vou jogar na minha fórmula o seguinte. E eu vou pensar outra coisa. Se a base é o tempo, quem é a altura do triângulo? Olha lá, velocidade final, velocidade inicial. Marquei as duas. Você consegue perceber que a altura é velocidade final menos velocidade inicial? Então, agora eu vou substituir na fórmula. Então, vai ficar tempo é igual a VF menos V0 dividido por 2. Mais. Agora, eu vou olhar para o meu retângulo. Ter retângulo vai ter base, tempo, altura, velocidade inicial. Então, vai ficar T vezes V0. O que eu vou precisar fazer agora? É a única parte que eu vou fazer uma matemática. Eu vou pegar VF menos V0 e te contar o seguinte. Olha, a gente consegue fazer uma substituição relativamente fácil disso. Olha lá. Você lembra que a aceleração é VF menos V0 dividido por T? Eu posso pegar esse tempo que está dividindo no denominador e passar multiplicando e te falar o seguinte. VF menos V0 é igualzinho a A vezes T. Então, ao invés de escrever VF menos V0, eu vou escrever AT. Quer ver? Olha como é que fica na substituição. Então, vai ficar T que multiplica A vezes T sobre 2, mais T vezes V0. Se você observar, eu tenho T vezes A vezes T. T vezes T dá um T ao quadrado. O que eu vou fazer agora é reorganizar as grandezas que estão nessa equação. E olha que lindo. Tá aí. Distância é igual a V0T mais meio de AT2. Eu gravei a fórmula de... Então, assim, o que eu preciso pontuar muito fortemente? Você só utiliza Deus vê tudo, ou seja, Deus é igual a velocidade vezes tempo, se você tiver certeza que naquele movimento que você está analisando, a velocidade é constante. Se a velocidade variar, a distância percorrida por um corpo é calculada de acordo com essa equaçãozinha que eu coloquei em amarelo para vocês. O macete que eu uso para gravar é, segue comigo, a frase é, o diabo vê também mais meio atrapalhado ao quadrado. E aí, a gente associa a distância ao diabo igual a V também, V0 vezes T, mais meio, e aí o atrapalhado vem para o AT ao quadrado. Diabo V também, mais meio atrapalhado ao quadrado.